Olá pessoal, meu nome é Juliano Vieira e eu vou continuar a segunda parte aqui do vídeo sobre planilhas do Google, né? A gente viu no primeiro vídeo a parte da interface, os principais componentes, como abrir uma planilha do Google, como iniciar uma planilha nova, né? E o que que tem na tela, tudo que tem na tela para mexer. E hoje, nesse vídeo, a gente vai ver a parte de formatações, atalhos de teclado e edição, e eu vou mostrar alguns truques também. A gente não vai entrar na parte de fórmulas ainda. Eu quero deixar bem claro que as planilhas, elas não são fórmula, só fórmula, né? Então eu posso inserir informações ali, posso editar, posso montar tabelas, sem usar fórmula nenhuma. Claro que a ideia de usar a planilha é usar fórmula, né, para conseguir trabalhar com dados e transformar em informações, calcular coisas, fazer testes, simulações e tudo mais. Só que eu quero ir evoluindo por partes, né, por passos pequenos. Então, vamos lá para a parte de formatação, atalhos e edição. Conforme eu falei no vídeo anterior, essas aqui são as células, né? Elas são o encontro entre uma coluna e uma linha. É a interseção aqui. Sempre vai ser nomeada pela letra da coluna e o número da linha. Então, essa aqui é a célula B6, por exemplo. Para inserir valor numa célula, eu posso digitar diretamente em cima dela, dou um Enter, está ali o valor. Quando eu clico na célula, o valor da célula ou a fórmula que está dentro da célula é mostrado aqui na barra de funções, certo? Se eu quiser editar esse valor que está dentro da célula, tem algumas formas de fazer isso. Se eu quero trocar o valor que está ali dentro, é só eu digitar em cima. Digito em cima do Enter, ok? Outra forma de alterar o valor que está dentro da célula é aqui na barra de função. Quando eu clico aqui, daí eu já tenho a possibilidade de voltar aqui com backspace, né? Com, e ir apagando cada um e digitar outra coisa. Ou inserir mais informações aqui, ó, por exemplo, né? Outra forma de editar sem usar o mouse. Aqui para navegar entre as células, pode-se usar o cursor do teclado, que são as flechas aqui, né? Direita, esquerda, para cima, para baixo. Então eu venho aqui e eu não quero usar o mouse e eu quero editar esse valor aqui do teste, mas eu não quero digitar outro em cima. Eu quero digitar testes. Então eu posso apertar F2. Ó, ele entra em modo de edição, fica o cursor de texto piscando. Eu venho aqui e coloco uma letra a mais, dou Enter, editei o valor dessa célula. Ok? Uma dica também para navegar entre as células aqui, né, para percorrer as células, é usar o Ctrl junto com a flecha. O que ele faz? Se eu estiver aqui na B1 e apertar Ctrl para baixo, o cursor vai diretamente para a primeira ocorrência de texto que tiver, a primeira célula preenchida. Da mesma forma, se eu estiver aqui na G6 e apertar Ctrl para a esquerda, ele vai parar diretamente na primeira célula. Se eu tiver um valor aqui, ó, na F6, e eu estiver na B6, eu aperto Ctrl para a direita, ele vai parar lá na F6, que é a primeira ocorrência de célula preenchida. Se eu apertar Ctrl direita aqui de novo, ele vai até o final da planilha, até a última coluna da planilha. Da mesma forma que Ctrl esquerda, ele vai voltar para a primeira ocorrência que ele encontrar, Ctrl esquerda de novo, para a próxima ocorrência, Ctrl esquerda de novo, ele parou aqui no início, na primeira coluna. Isso também acontece quando eu aperto Ctrl para cima e Ctrl para baixo, né? Fazer o teste aqui na coluna B, ó. Fui direto lá para a última linha que eu tenho na minha planilha. Aproveitando que estamos aqui embaixo, aqui tem o botão de adicionar mais linhas ao fim da planilha. Então, eu venho aqui, posso trocar esse número, clico em adicionar linhas, ele adiciona a quantidade de linhas que eu preferir. A quantidade de colunas é a mesma coisa. Eu venho aqui, não tem um botão aqui do lado para inserir colunas, mas daí eu insiro dessa forma aqui, ó. Eu clico na coluna e
escolho inserir à esquerda ou inserir à direita. No caso, inserir à esquerda da coluna que eu selecionei, né? Ou à direita da coluna que eu selecionei. Se eu quiser incluir várias colunas, tem essa forma aqui, ó. Eu posso selecionar, eu clico com o mouse aqui, seguro, né? Seleciono aqui, eu vou selecionar 6 colunas. Daí eu clico aqui e coloco, ó, ele já vai mostrar aqui, inserir 6 à esquerda ou 6 à direita. É a quantidade de colunas que eu escolhi, né? Independente se essas colunas que eu escolhi têm informação ou não. O que vai mudar é se eu inserir à esquerda ou à direita das que estão selecionadas, certo? Aproveitando aqui tem o excluir colunas e limpar colunas, ele vai limpar o conteúdo da coluna, ele não vai excluir a coluna, ele só vai limpar, né? E aqui eu posso redimensionar as colunas. O que é? Trocar a largura dessas colunas, definindo um número, diretamente aqui, ó. 50, metade do tamanho atual, ok? A mesma coisa para as linhas. Se eu escolher aqui uma linha, eu posso incluir lá embaixo, né? Ctrl para baixo. Eu posso inserir aqui, quando eu quero inserir em massa, né? Muitas linhas, mas se eu quiser eu posso inserir aqui no meio da planilha. 4 linhas. Inserir 4 acima ou 4 abaixo. O redimensionamento também está disponível aqui, ó. Certo? Vou colocar aqui 35. Ficar mexe na altura da linha daí, né? Uma coisa importante aqui também é que eu posso definir a largura da coluna e também da linha colocando o cursor aqui, ó, nessa parte. Então, aqui eu consigo, eu clico aqui, arrasto, ó, aumento a largura da coluna, posso aumentar a altura da linha e diminuir a altura da linha. Daí, uma dica também. Vamos dizer que eu tenho texto aqui, e daí eu tenho outro texto aqui, um texto pequeno aqui, e um desse tamanho aqui. E eu quero que as colunas fiquem na exata largura dos textos, mas sem arrumar cada um. Então eu posso selecionar as colunas que tem o texto e clicar 2 vezes entre 2 colunas. Pode ser qualquer um desses intervalos aqui, ó. Clico 2 vezes, a largura das colunas vai se adequar à largura do texto que tem em cada um, ao comprimento do texto. Se eu quiser deixar todas essas colunas com a mesma largura, sem ir lá em redimensionar a coluna, eu posso selecionar elas e definir a largura de uma delas aqui. Todas vão ficar com a mesma largura. A mesma coisa acontece para as linhas. Se eu clicar 2 vezes aqui, ele vai ajustar as linhas para a altura do texto que tem dentro delas. Ou para a altura padrão, nesse caso onde não tem texto aqui também, né? E eu também posso vir aqui entre 2 linhas e ajustar o tamanho de várias de uma vez só. Vocês viram que o texto ficou para baixo aqui, ó, ele ficou abaixo na célula, né? Ele está abaixo e à esquerda. Isso daqui é alinhamento de texto, que pode ser ajustado aqui, ó, no alinhamento vertical. Sei que eu quero que esse texto fique no meio verticalmente, né? Ó, fica no meio, tem a opção de ele ficar na parte de cima. E tem o alinhamento horizontal, que é aquele que a gente usa lá no Word, no Writer, né? no editor de texto. Daí eu posso centralizar ou posso alinhar à direita e combinar com um alinhamento vertical, certo? Ainda sobre essa questão, dentro do alinhamento, eu tenho o ajuste do texto. O que é isso daqui? Eu vou ter 3 opções. Uma é estourar, a outra é ajustar e a outra é cortar. Eu vou mostrar cada um. O estourar acontece o seguinte, vou mostrar na prática já. Vou colocar texto aqui aleatório. Olha só, como aqui nessa célula E6 tem texto, ele meio que cortou ali, né? Se eu tirar o texto aqui da E6, ele vai mostrar o texto até onde tiver texto de novo. Então, assim é o modo estourar. Se eu colocar no modo ajustar, olha só,
ele faz a quebra do texto no sentido da altura dentro da largura da coluna. Então, se eu clicar duas vezes aqui entre essas duas linhas, ele vai ajustar a altura automaticamente. Ok? Se eu aumentar a largura dessa coluna, o texto já vai se ajustar automaticamente. Por isso é texto ajustado. Ajustar. E daí tem a opção cortar. Cortar é assim, ó. Ele corta independente de ter texto na célula direita ou não. Diferente do estourar, lembra? Se eu colocar estourar, aqui ó, deixa eu colocar estourar e colocar um texto, certo? Opa, ele está no cortar aqui, né? Vou colocar no estourar. Se eu tirar o texto corre até onde ele pode. Vou colocar o texto, ele para ali. Se eu der dois cliques aqui, ele aumenta a largura da coluna. Agora, se eu colocar um cortar, mesmo se eu não tiver texto aqui, ele corta, tá vendo? Então, a principal diferença aqui, ó, do estourar e do cortar, que eu acabei explicando e entrando no meio de outra explicação ali, né? Se eu colocar no estourar, e não tiver texto aqui, nesse caso aqui ele deveria passar para a coluna seguinte. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora sim. Agora ele está em estourar, né? Então, como não tem conteúdo aqui na célula, ele mostra o texto até onde dá. Até que tenha alguma célula com texto, daí ele começa a cortar a partir dali. Agora, se eu usar o cortar, daí mesmo que a célula seguinte aqui à direita não tenha texto, ele corta no final, quando acabou a largura da coluna, ok? Daí ainda na parte de alinhamento tem a opção de rotação do texto. Isso aqui é bastante útil quando a gente tem uma tabela que tem itens aqui, né? No sentido da coluna. E aqui em cima eu tenho palavras bastante grandes aqui. Eu vou colocar o meu nome todo aqui. Dano Henrique Santos Vieira. Vamos dizer que eu tivesse várias pessoas com nomes grandes aqui. E aqui dentro das células eu colocaria uma informação sobre essas pessoas. Vou colocar aqui altura. Não, vou colocar aqui idade. Idade. Certo? E eu quero ver dessa forma aqui. Então, vou colocar aqui 34. É um número com uma largura muito pequena para eu deixar uma largura de coluna tão grande quanto o nome, né? Então, nesse caso, às vezes é mais interessante fazer uma rotação desse texto. Ó, aqui ele faz uma rotação girado para cima. Eu posso inclinar para cima, inclinar para baixo, empilhar verticalmente, posso girar para baixo e posso determinar um ângulo personalizado de rotação. Eu vou colocar aqui o mais comum, que é o girar para cima. Ó, os nomes vão ficar assim, girados, né? 90 graus. E daí eu posso vir aqui, adequar o tamanho da linha, a altura da linha, e já vir aqui e adequar a largura das colunas. Agora sim, o 34 não vai ficar numa célula superdimensionada, né? Fica mais apresentável. Até porque eu poderia ter vários outros nomes aqui. Certo? Aproveitando que a gente está com uma tabela mais ou menos montada aqui, né? Uma tabela bem simples. Vocês viram que quando você vai rolando aqui a planilha para baixo, o cabeçalho aqui da planilha ele vai junto. Então, se você tiver várias informações, vamos dizer que eu tivesse várias outras características aqui, que fosse peso, altura, e eu tivesse os números aqui também, ok?
quando eu estivesse aqui embaixo, eu não saberia mais de que pessoa essa característica aqui se refere. E para isso tem uma opção de congelar. Eu posso congelar tanto linhas quanto colunas. Tem uma maneira bem fácil de congelar as colunas e linhas na planilha do Google, que é aqui, ó. Aqui nesse canto aqui, canto superior esquerdo, tem esse retângulo, né? Ele serve tanto para eu selecionar todas as células, ó, eu clico aqui, seleciona todas as células. Agora, se eu clicar aqui, ó, nessa linha, essa borda, onde aparece a mãozinha no lugar do cursor, eu posso arrastar, ó, essa linha para baixo. Eu vou colocar ela abaixo do nome ali que eu tinha colocado. Tá vendo? Ele ficou essa linha mais espessa aqui. Isso quer dizer que essa parte daqui para cima, da linha 3, está congelada. Ela não vai se mexer quando eu rolar a planilha. Olha só. Isso é bastante interessante quando eu estou com centenas de linhas e eu quero saber qual que a que informação essa linha se refere, né? Aqui em cima no cabeçalho. Então eu também posso fazer isso para a coluna. Ó, eu posso vir aqui e congelar as colunas. Congelei a A e a B. Agora, se eu vier aqui para o lado, deixa eu aumentar o tamanho, a largura dessas colunas aqui para elas saírem da tela. Ó, eu venho para cá e continuo vendo a informação da coluna B. Legal, né? Isso é bastante útil. Isso aqui praticamente dá para usar em todas as planilhas. Praticamente toda planilha precisa usar isso daqui para ficar legal de visualizar. Um congelamento. Isso pode ser feito aqui na parte de ver no menu, na barra de menus. Tem a opção aqui, ó, congelar. Então, eu posso selecionar uma célula, posso vir aqui em ver e dizer que eu quero congelar uma linha, duas linhas, até a linha atual, até onde eu estou com o cursor lá selecionando. E posso selecionar também a coluna, uma coluna, duas colunas, até a coluna atual. Outra coisa relacionada que é parecido aqui com a questão de congelamento, eu vou tirar esse congelamento aqui, ó, a gente continuar mostrando outras coisas. É a questão do agrupamento. Eu posso selecionar uma quantidade de colunas, clicar com o botão direito aqui nelas e vir aqui em agrupar colunas. Quando eu fizer isso, vai aparecer esse sinal de menos aqui e uma linha determinando quais colunas estão agrupadas. Se eu clicar no menos, essas colunas ficam ocultas, mas de maneira fácil eu consigo desocultá-las. Então é bastante útil quando você está com várias informações na planilha, mas tem algumas informações importantes ali, mas que no momento você não quer ver. A planilha já está muito extensa, você quer omitir aquelas informações naquele momento. Então você pode clicar aqui e condensar o agrupamento, né? Então ele fica aqui nesse mais. A mesma coisa pode ser feita nas linhas. Eu posso vir aqui, botão direito, agrupar linhas, ele vai criar aqui o botão de menos e a linha definindo o agrupamento. Se eu clico aqui, ele condensa o agrupamento e recolhe ali, fica recolhido. Ok? Para remover o agrupamento. Ah, eu posso criar um agrupamento dentro de outro também. Importante isso. Vamos dizer que eu tenho um grupo aqui de qualquer item assim, mas eu tenho um subgrupo daquele item, que é o 8 e o 9. Então eu posso vir aqui, agrupar linhas 8 e 9. Então eu vou ter um subgrupo. Então se eu clicar aqui, ele vai ocultar tudo que está no agrupamento maior. Mas se eu clicar aqui, ele vai ocultar só a 8 e a 9. Certo? A mesma coisa nas colunas. Eu posso ter subagrupamentos. Ok? Se eu quiser remover o agrupamento, eu posso selecionar todas as células onde o agrupamento está e vir aqui em desagrupar linhas. Como eu tinha um subgrupo, ele continuou, desagrupo novamente. Aqui também. Opa, cliquei no botão errado. Desagrupar. Certo. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui uma planilha onde eu vou colocar características de, sei lá, frutas.
Isso aqui é só para ficar mais visual os próximos exemplos, né? Vou aqui, banana, laranja, maçã, goiaba e pera, ok? Eu vou ajustar. Se eu quiser selecionar todas as células, eu posso apertar Ctrl A. Se eu apertar Ctrl A, o A é por causa do All em inglês. Então, selecionar tudo, certo? All. Essa opção também está aqui em editar. Não, em ver. Na verdade, eu acho que não tem o selecionar tudo no menu. Se tem, eu não lembro. Se vocês sabem, podem deixar aí nos comentários. Mas enfim, se eu apertar Ctrl A aqui numa parte que não tenha nada na planilha, ele vai selecionar a planilha inteira, a página inteira. Mas se eu estiver dentro do intervalo de dados e apertar Ctrl A, ele vai selecionar o intervalo de dados inteiro. Certo? Essa é uma grande diferença. Se eu quiser, a partir daqui, selecionar a página inteira, eu posso apertar Ctrl A de novo. Ele vai selecionar a página inteira. Eu vou vir aqui clicar entre essas duas linhas, para clicar duas vezes para redimensionar a altura das linhas. Feito. Agora eu vou colocar aqui em cima meses. Vamos dizer que a gente está falando da produção das frutas por mês, por período. Então eu vou colocar os meses aqui. 1, 2, 3, 4. Não sei se todos sabem, mas se eu tiver uma sequência numérica, selecionar ela do começo ao fim, clicando, né, e arrastando assim, eu posso clicar aqui nesse quadradinho e estender isso para frente e ele vai continuar a sequência numérica. Se for uma sequência lógica, né? A sequência tem que ser grande o suficiente para ele entender qual é a lógica da sequência. Como aqui era n mais 1 sempre, a lógica é simples, né? Ele continuou aqui 5, 6, 7, 8, então até o 12. Outra forma, eu falei aqui que para selecionar você clica e arrasta, né? Outra forma de selecionar um intervalo só a linha ou só a coluna é segurando o Ctrl, o Shift e colocando para o lado. Vou vir aqui nessa célula, vou segurar Ctrl Shift e botar para a direita. Ele seleciona toda a linha até a última informação da direita, certo? A mesma coisa acontece na coluna. Se eu vier aqui e apertar Ctrl Shift para baixo, ele vai selecionar todos os itens da coluna, até que tenha um intervalo vazio. Se eu tiver mais alguma coisa aqui, ó, uva. Só que tem um intervalo vazio. E eu tiver aqui apertar Ctrl Shift para baixo, ele vai selecionar até pera. Eu tenho que apertar, continuar o Ctrl Shift segurado e apertar para baixo mais uma vez. Daí ele vai saltar aquele intervalo vazio, ok? Então tá, eu vou excluir essas duas linhas aqui. Frutas eu vou colocar aqui em cima. Claro, na planilha eu posso usar o Ctrl C, né, para copiar e o Ctrl V para colar. O Ctrl X vai recortar, ou seja, se eu apertar o Ctrl V aqui agora, ele vai eliminar o valor lá da célula antiga e vai trazer para a nova, certo? E eu quero deixar frutas em negrito, eu tenho a opção de negrito aqui na barra de ícones, mas eu também posso apertar Ctrl B aqui, ó, que tá... Ele mostra aqui o atalho de cada um. Ctrl B também transforma em negrito, que é de bold em inglês. Por isso o Ctrl B. No Excel, quando o Excel está com a interface toda em português, o negrito é Ctrl N. Assim como selecionar tudo também não é Ctrl A de all. Lá no Excel é Ctrl T de tudo. Certo? Então tem essas diferenças. A maioria das planilhas, na verdade, a única exceção que não segue essa regra é o Excel. Todas as outras planilhas eletrônicas usam os atalhos iniciando com as palavras em inglês, certo? Então, para abrir um documento, não vai ser Ctrl A, vai ser Ctrl O de Open. Né? No Excel, o Ctrl A ele abre um documento, ele não seleciona todos os dados.
Então pode confundir um pouco se você usar esses atalhos de teclado do Ctrl, ok? Esses atalhos, eles aparecem ao lado de cada função, ó. Se você vier aqui no desfazer, Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl X, do lado de cada um. Aqui em formatar, ó, Ctrl B, Ctrl I de itálico, Ctrl U de sublinhado. Por que não é Ctrl S? É porque tá em inglês também, né? Underlined. Então tá tudo em inglês os atalhos, ok? Vou deixar aqui em negrito, apertando Ctrl B. E eu vou ordenar em ordem alfabética essas frutas aqui. Como é que faz? Eu venho aqui na parte de dados. Eu não coloquei que ia ter essa parte de dados lá no primeiro slide de apresentação, mas eu vou mostrar isso aqui agora porque já é uma dica que pode ser útil. Eu tenho as opções aqui de classificar o intervalo pela coluna B, que é a que eu selecionei, né, de A a Z. Então cliquei aqui, ele ordenou, trocou alguns de lugar, né, ordenou em ordem alfabética. Ok? Agora eu vou vir aqui congelar essas linhas e congelar essas colunas. Ok? Então eu vou poder descer aqui e ir para o lado, sempre vendo aqui as frutas quando eu vou para o lado e sempre vendo o período quando eu venho para baixo, certo? Vou colocar valores aqui aleatórios. Eu vou usar uma função aqui só para gerar valores aleatórios, tá? Hand between. Aleatório entre. Eu vou mostrar várias funções legais durante o treinamento, mas nesse vídeo eu não vou explicar elas. Vou colocar aqui um valor e vou colocar aqui. Ó, aqui eu segurei Shift e estou indo para baixo com a setinha. E agora eu continuo com Shift e vou para o lado com a setinha. E estou selecionando o meu intervalo sem usar o mouse. Agora eu vou dar um Ctrl V aqui. Eu colei as minhas fórmulas em todas as colunas. Eu vou selecionar as colunas e dar 2 cliques aqui, para ajustar a largura da coluna, certo? Deixa eu pegar e fixar esses números aqui, ok? Estou com eles fixos. Agora eu vou mostrar a parte de bordas. Normalmente a gente quer que tenha uma borda nas nossas tabelas, né? Então, para eu criar borda, claro, essas linhas que estão aparecendo aqui, são essas linhas de grade, elas não aparecem na impressão. Elas são só para se basear aqui na planilha. Então, as linhas que eu quero que apareçam na impressão, eu preciso definir elas com bordas. Eu vou até tirar essas linhas aqui, para mostrar a diferença de como vai ficar a impressão. A impressão vai ficar assim. Deixa eu ajustar aqui a largura. Certo? Mas eu não quero que fique assim, eu quero que fique com uma borda delineada, né? Vou excluir essa linha aqui. Vou selecionar a minha tabela, apertando Ctrl A. Como eu estava dentro de um intervalo preenchido, ele selecionou o intervalo todo e não a página toda, né? Daí eu venho aqui, em bordas. Daí eu posso escolher a cor da borda. Eu preciso escolher antes de colocar a borda, né? Eu vou colocar uma borda cinza escuro 4. E daí eu escolho como é que eu quero a borda. Eu quero todas as bordas. A lateral, em cima, embaixo, lateral esquerda, direita e entre as linhas e entre colunas, ou só as internas, ou só horizontais. Vai mostrar aqui cada uma que eu posso escolher. Posso limpar as bordas, caso seja um intervalo que já tenha borda. E posso definir o estilo da borda. Se eu quero pontilhado, duplo, pontilhado mais fino. Eu vou querer esse daqui, um pouco mais grosso que é o padrão. E clico aqui, todas as bordas. Ok. Vocês viram que aqui tem números que chegam a uma centena e alguns que não, né? E daí por isso as colunas estão com larguras diferentes. Então eu vou selecionar todas aqui e vou dar 2 cliques no final de uma coluna que tenha a informação mais larga, o número maior, né? Em quantidade de algarismos. E daí ele vai definir todas de acordo com aquela. Daí todas vão ficar com a mesma largura. Vai ficar mais bonito daí. Ok?
Se eu quiser pintar as células, eu seleciono as que eu quero alterar a cor, venho aqui em cor de preenchimento e coloco a cor que eu quiser. A mesma coisa na coluna, eu vou colocar outra cor, amarelo, certo? E eu vou mostrar a formatação condicional. Vai ser para finalizar esse vídeo, porque nos próximos vídeos eu já vou mostrar algumas funções básicas, que são as de operações aritméticas básicas, né? Somar, subtrair, dividir, multiplicar e mais de referência de células. Vou começar a mostrar a parte de referências, que é importantíssimo. É o pulo do gato das planilhas, na verdade. Formatação condicional. Vou selecionar todos esses números aqui, que no nosso exemplo é a produção em toneladas dessas frutas aí por mês. Eu venho aqui em formatar, formatação condicional. O que vai acontecer? Vai abrir um menu aqui de regras de formatação condicional. O intervalo que eu selecionei e a regra. Eu tenho duas abinhas aqui, ó, de formatação condicional. Cor única e escala de cores. Como é que é a cor única? Eu defino uma cor para cada situação, para cada regra. Então, eu posso dizer, por exemplo, eu quero que fique verde quando... Ó, aqui eu tenho todas essas situações. Quando o número é menor que... Se está falando em menor que, é porque é número, né? Tem operações aqui de texto. Ó. O texto contém tal palavra. Então, eu vou vir aqui. O número é menor que... Não, maior que. Maior que 100. Coloco aqui. Então, ele vai pintar lá todos os números que são menores que 100. Opa, eu queria maior. Maior que 100. Porque eu quero ver rapidamente quais que tiveram as melhores produções, por exemplo. As produções mais altas. Mas eu posso vir aqui, concluído, adicionar outra regra. E eu vou adicionar uma regra para quando o valor é menor ou igual a 100. Então, menor ou igual significa que inclui o 100. Nesse caso, eu quero que fique vermelho. Então, dessa forma, eu posso ver rapidamente quais as produções foram boas em quais meses. Eu vou direto ali nos verdes e consigo ter uma atenção principal ali nos vermelhos. Ok, eu posso dizer também que vai ter que ficar em negrito. Fica negrito e vermelho. Certo? Legal, né? Isso é bastante útil para eu conseguir visualizar informações de uma forma mais rápida, assim, como se alguém tivesse destacado para mim. Alguém te entregou um relatório com vários números e números bem aleatórios. Só que você quer ver só os números piores, por exemplo, as falhas e tal. Então alguém normalmente marca lá com marca-texto, né? A formatação condicional faz isso para você, destacando os números conforme as condições que você colocou aqui. Eu vou excluir essas duas formatações condicionais para mostrar o outro tipo de formatação condicional. Claro que aqui eu tenho diversas outras possibilidades, né? Eu posso definir aqui embaixo que até vai ser sublinhado, vai ser taxado, outras cores de preenchimento, cor do texto, ok? Mas eu vou mostrar esse tipo de formatação condicional por escala de cores, que é bastante dinâmico. Olha, ele já aplicou uma aqui automaticamente, de verde. Ele classificou entre o menor número e o maior número numa escala de verde para branco, sendo o menor número um verde mais forte e o maior número o próprio branco. Eu vou colocar usando outra regra de formatação de uma forma que exemplifique aquilo que a gente estava mostrando antes, como se fosse uma produção das frutas, né? Então eu vou colocar aqui o menor número vai ficar para vermelho e o maior número para verde, porque a produção foi melhor. Clico aqui, ele rapidamente me mostra que a banana no mês 7 e a uva no mês 1 foram as piores produções. Eu olho para ali e já sei quais são esses números. E as melhores produções foram ali a pera no mês 3, no mês 5, certo?
a goiaba no mês 10 também. Aqui, ó, e a uva no mês 13. Opa, não tem. Excluir essas aqui. Certo? Então essa é a formatação condicional por escala de cores, onde ele coloca todos os números assim, numa divisão entre o que é menor que a metade, o que é maior que a metade, e classifica por meio de graduação de cores. É isso aí, pessoal. Essas foram as dicas desse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, podem curtir aí o vídeo, indicar para as outras pessoas, porque eu vou fazer sempre vídeos mais ou menos com esse tempo, mostrando dicas aí sobre planilha. Não seguindo uma sequência certinho, mas sempre vou mostrar alguma coisa nova que você pode aplicar aí no seu dia a dia. Valeu, pessoal. Obrigado e até mais.